E aí, pessoal? Vou esperar o Instagram avisar aí para todo mundo. Esperar nossas convidadas chegarem. Vamos lá. Bom dia. Dia. Bom dia. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, doutor Cristiano. Tamo junto. Vamos esperar nossa convidada chegar para a gente ter uma aula aí hoje, né? Sim, uma aula mesmo, um show, né? É, um show. Profissional. E ela gosta muito de trabalhar também com o doutor Rolf Madaleno, né? Tem vários trabalhos que é outro profissional que eu admiro muito. Hoje eu vou falar um negócio. Hoje eu quero até ficar calado. Hoje eu não quero nem falar para não atrapalhar. Tipo, Vamos lançar uma ouvi-la. pergunta e ficar quieto. Deixa eu mandar o convite aqui para ela. Eu costumo apanhar um pouquinho também, mas hoje deu tudo certo. Já mandei o convite aqui para ela. Uhum. Espero ver alunos meus aí, como a faculdade ainda não começou, né, não retornou o IPOG, aí não tive como fazer esse convite para Ah, todos. bom, bom, porque se não viesse, já chega dando nota baixa. Isso mesmo. Né? Se tiver algum aluno meu que se manifeste. É simples. Sem presença, sem nota. Eu gosto de trabalhar esse tema. É um assunto tão delicado, né? E que, mesmo que não seja por nós Ó, nossa trabalhado, convidada chegou aí. ah, Doutora Glícia, eu mandei o convite. Doutora Glícia, eu mandei o convite aí para você. Por favor, verifique aí. Hum, deixa eu ver. O convite já foi feito. Doutora Glícia, eu já mandei o convite. Por favor, dá uma olhadinha aí. a doutora Fernanda, advogada que entrou, é a nossa doutora Fernanda? Não, não é esse daí, não. É outra colega, É, então? Não, não consegui ver a foto direito. Uai, o que está acontecendo? Não tá permitindo a entrada da doutora Glícia. Deixa eu ver. Será que se ela sair e tentar entrar novamente, não fica melhor? Ah, agora, acho que agora vai. É. Agora vai. Agora foi. Foi. Eu pedi permissão. E aí, tudo bem, Bom doutora? dia, Cristiano. Bom dia, Lilian. Vamos lá. Tudo Primeiro bem? vamos definir uma coisa aqui. Como você prefere ser chamado? Você, doutora, Glícia, senhora? Como? Glícia, Glícia. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Olha, geralmente, a gente troca experiências aqui. Geralmente nós fazemos assim. Ótimo. Eu conto uma história, cada um conta uma história. Sim. Só que dessa vez eu não quero contar história. Eu quero beber na fonte. Eu não Ouvir quero contar histórias. história. Olha, Eu quero Cristiano, ouvir ouvir histórias. histórias sobre esse tema, nós temos muito para contar, infelizmente, né? Isso. Então, assim, dessa vez realmente, assim, eu não vou falar quase nada. Eu quero ouvir.
A Lília tem total liberdade para poder usar o tempo dela. Nós temos 1 hora. Aham. Então, assim, a princípio, eu queria já começar com uma questão bem polêmica que está acontecendo agora. Luana Piovani e Scooby. Como que você enxerga essa situação? Eu não tô nem falando para a gente escolher um lado, quem está certo, quem está errado, nada Exato. disso. Até porque não cabe a nós fazer esse julgamento, né? Isso é o juiz que tem que decidir. Sim. Mas, assim, como que você enxerga essa situação com relação às crianças? Porque nós vemos muito isso, não é uma exclusividade deles. Sim. Então, eu queria que você falasse. Mas antes, vou apresentar a doutora Lília, advogada, familiarista, professora aqui em Goiás. Estou presidente da Comissão de Direito das Famílias, né? Advogado, familiarista também. E nós temos tentado fazer esse trabalho quinzenalmente, recebendo convidados que possam agregar tanto para a advocacia familiarista quanto para a sociedade. Então, a ideia é gravar essas lives, deixar essas lives salvas, para que até nós possamos mostrar para os nossos clientes depois temas relevantes, né? E para quem está, principalmente no início da carreira, tem acesso a essas informações e possam utilizar isso para humanizar a advocacia. A ideia é essa. Eu estou bem cansado dessa advocacia bélica, sabe? Dessa coisa assim, muito a ferro e fogo. Então, eu acho que nós precisamos trazer pessoas que agreguem no sentido de humanizar. E pensando nisso, a razão do convite. E só pedir para o pessoal para curtir, coraçãozinho, foguinho, para poder espalhar essa live, para a gente poder ter um alcance maior. Mas então agora, passar a palavra para a Lília, poder falar alguma coisa, depois eu volto para a minha pergunta, tá bom? Tá bom. Passou a palavra para mim ou para a Lília? Para mim? Não, para a Lília. Lília, vai lá, Lília. Só faz essa apresentação aí e depois a gente volta para a pergunta. Primeiro, quero agradecer o convite, né, do Dr. Cristiano. É sempre uma satisfação, é um colega, é um profissional e pessoa que eu admiro muito, né? Que nós nos reencontramos agora, junto com ele, e outras pessoas próximas muito queridas, como a doutora Fernanda também. E dizer que quando ele fez o convite, aí ele falou bem assim, tudo bem, você aceita participar de uma live? Eu falei, ok. Ele falou bem assim, olha, a nossa convidada vai ser a doutora Glícia. Aí eu, sim, porque eu já admiro muito o trabalho da doutora, certo? Obrigada. Eu falo, eu acompanho, inclusive as lives com o Dr. Rolf Madalena, que é outro profissional que eu admiro demais. E eu falo que o advogado familiarista, ele tem que andar de mãos dadas com o psicólogo, com o profissional da psicologia, porque tem determinados campos, aspectos que não cabe a mim, eu não tenho essa capacidade profissional para auxiliar o meu cliente. E eu sempre falo, um cliente que ele está sendo acompanhado por um psicólogo, que ele está em terapia, ele tem muito mais... Nossa, caiu! Ele tem muito mais facilidade de entender esse processo, de proteger até mesmo a sua criança, o seu adolescente, né? Então é uma satisfação, é um tema que nos preocupa bastante, tanto como advogados, quanto como professores também, né? É uma preocupação de evitar a impulsividade para propor esse tipo de situação, né, apresentar uma situação de alienação parental e também o medo excessivo dos profissionais do direito de falar uma alienação parental com medo da situação inversa. Por isso que nós precisamos tanto, né, para ter essa produção de provas, precisamos tanto do profissional da psicologia. Muito obrigada. Olha, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero deixar o meu abraço extensivo a todos os membros dessa Comissão de Direito de Família. Eu tenho aí em Goiás grandes amigos do IBDFAM, quero saudar aqui a Marlene Padilha, a Eliane Peles, que é psicóloga também. Acabou de chegar aqui o Fernando Salzi, que é um parceiro de trabalho. A Janaína Câmara, que é minha parceira de trabalho, psicóloga do Tribunal de Justiça, trabalha todos os dias comigo, está aqui. Então, eu quero deixar o meu abraço a todos para que a gente possa ter um ótimo bate-papo, um excelente momento juntos. E agradecer muito esse convite, Cristiano. Fiquei muito honrada, muito feliz. Primeiro eu estranhei o horário, falei, 8 da manhã, será que vai ter gente? Porque 8 da manhã, ou as pessoas estão acordando, ou estão malhando, ou estão na padaria tomando café. Mas 8 da manhã para vocês aí é 9, não é isso?
Não, não, é 8 da manhã. O povo Mas nós já criamos esse hábito aqui. Maravilha, eu adorei, porque eu acordo cedo e para mim esse horário está maravilhoso, adorei. Gente, é o seguinte, olha, assim como vocês, eu também me preocupo bastante com essa questão da superexposição das crianças nos processos, né? Tem situações em que beira, eu vou dizer para vocês, talvez assim, beira a falta de senso mesmo, beira o desespero dos pais em fazer a prova daquilo que eles pretendem alegar, né? Provar. Porque eles perdem completamente a noção do razoável, a noção daquilo que seria aceito, né? Eu já atendi situações muito extremas, e vou dar exemplos aqui para vocês. E nesse caso, Cristiana, respondendo a sua pergunta inicial sobre a questão do processo da Piovani e do Scooby, eu desconheço na integralidade as questões, o que eu vejo é o que está na mídia, e eu vou falar também não relacionado a eles especificamente, mas o que eles representam, né? O que significa um casal famoso estar em todos os canais de televisão, expondo seus filhos que são crianças pequenas. Isso é um risco muito grande para esses filhos. O risco de os filhos não saberem exatamente aquilo que está sendo discutido a respeito da vida deles, que envolve a esfera de direito deles, que é a convivência com o pai, a convivência com a mãe, a imagem desse pai, a imagem que esse pai terá para o público, a imagem que essa mãe terá para o público, porque lembrando, esse pai e mãe são pai e mãe deles, dessas crianças. E para uma criança, afeta o que os outros pensam a respeito dos pais dela. Isso afeta a própria autoestima dela. Isso afeta o desenvolvimento psicológico dela. Quando nós sabemos que perante o público, perante a sociedade, os nossos pais são bem quistos, são bem vistos, são pessoas que os professores gostam, são pessoas que os pais dos nossos amigos gostam, isso faz bem a uma criança. E o contrário é também verdadeiro. Se as pessoas não gostam, se as pessoas criticam, se as pessoas humilham esses pais, ofendem, fazem críticas, é como se isso fosse feito diretamente para a própria criança. Tem uma autora que estudou criança durante muitos anos, que é uma psicanalista francesa, que eu cito muito nas aulas, meus alunos sabem, que é a Françoise Douto. E ela fala sobre isso. Quando você fala mal para uma criança, sobre o pai ou sobre a mãe dela, você está, na verdade, falando mal dela, criticando ela, criança, porque aquele pai e aquela mãe são a linhagem dela, ela é fruto daquilo. E quando você ataca um lado ou outro, ou os dois, você está ofendendo a própria criança, e a criança se ressente com isso. A criança não gosta disso. Então, o primeiro aspecto que a gente pode pensar é sobre como fica a autoestima desses filhos que têm os pais expostos e estão falando coisas a respeito dos pais dele que eles exatamente não sabem o que isso significa e nem mesmo como que os pais dos amigos passarão a ver o pai ou a mãe dele, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo que acontece muito nos processos judiciais é que essa criança que sabe que tudo que acontece na vida dela vai para a esfera pública, ela passa a ficar uma criança ressabiada. Uma criança que perde a espontaneidade. Então, ela, por exemplo, na escola, ela vai começar a não deixar de fazer coisas porque ela acha que aquilo que ela está fazendo vai ser comentado por um professor, que vai comentar com a mãe dela no final da aula e aquilo vai virar objeto de um tema que vai ser levado. Exemplos, atendi crianças assim, ó, avaliação psicológica no tribunal, a criança entra na sala, a mãe abriu a boca da filha e falou, cadê seus dentes? Deixa eu ver sua boca. A mãe estava 6 meses sem ver a filha. E o primeiro ato que ela fez, assim que entrou na sala para ser entrevistada na presença da filha, porque eu queria avaliar a interação dela com a filha, né? O juiz pediu uma avaliação psicológica daquela situação, porque a menina se recusava a ver a mãe e ele queria entender o motivo, a causa dessa recusa, né? E eu entrevistei o pai separadamente, entrevistei a mãe separadamente, e quando eu fui fazer a entrevista conjunta da mãe com a filha, a menina foi muito resistente, não queria de jeito nenhum, mas eu expliquei que eu estaria do lado, que ali era um lugar seguro, que aquela entrevista conjunta era importante para o meu trabalho.
e que quanto mais elementos de informação eu pudesse fornecer para o juiz de família, melhor seria para os pais dela e para ela, porque aquela questão iria se resolver. O juiz está ali para ajudar, eu estava ali para ajudá-la, né? E ela aceitou, topou fazer essa entrevista conjunta, ficou bem ressabiada, eu vi que ela estava assustada, ficou do meu ladinho, eu falei, eu vou ficar do seu lado o tempo todo, não vou permitir que sua mãe te ofenda, nem faça nada com você, porque ela alegava isso, que a mãe a ofendia, falava muito mal do pai, que ela gostava muito do pai, que ela é muito chato essa história de ir para a casa da mãe e a mãe ficar falando mal do pai. E aí, quando a mãe entrou, gente, na sala, o primeiro gesto da mãe foi enfiar a mão dentro da boca da filha, abrir a boca da filha e falar, cadê seu aparelho? Aí a filha ficou meio sem graça. Tá vendo, doutora? Tá vendo como é que ele faz? Ela tem que usar aparelho e ele não coloca o aparelho nela. Ela não pode tirar o aparelho, ele é um irresponsável. E daí começou um rosário falando mal do pai. O quanto que ele é responsável, o quanto que ele contraria o que ela falava. A menina ficou acuada, assim, quietinha, nem falou nada, a mãe só ofendendo. E daí ela começou muitas ofensas. Eu falei, olha, vamos parar, eu vou interromper o atendimento, pedir para a senhora se retirar, porque a ideia desse momento é a senhora conversar com a sua filha, e a sua filha está aqui há 10 minutos, a senhora nem olhou para ela. A senhora sequer perguntou como ela estava, não deu um abraço, a senhora enfiou a mão na boca e está expondo ela. Na verdade, essa superexposição, quer dizer, o processo está cheio de fotos da menina com a boca aberta e com os dentes cariados. Então, na verdade, esse limite da prova, muitas vezes as pessoas perdem o senso porque elas querem fazer a prova de que o outro não presta. E o filho passa a ser o objeto dessa prova. Quantas vezes essa mãe obrigou essa menina a abrir a boca para fotografar os dentes cariados e os dentes tortos e para alegar que o pai se negava a levar no dentista e que o pai era responsável por isso. Mas ela não percebeu o quanto que ela ofendeu aquela filha, o quanto que ela humilhou aquela criança, o quanto que ela, pelos atos dela, gerou naquela criança uma dificuldade enorme para estar ao lado dela. E aí nós estamos falando de um tema chamado autoalienação parental, né? A mãe acusa o pai de que a dificuldade que existe para que a filha não conviva com ela é gerado por alienação parental praticada pelo pai. Na cabeça da mãe, é o pai que induz a filha a não querer conviver com a mãe. Porém, ficou claro para mim, naquele minuto ali, naquele tempo que eu estive com aquela criança e com a mãe, além de outras provas do processo, que a causa da recusa é a própria mãe. E é a superexposição que a mãe faz da filha, porque a mãe usa a filha para atacar o pai. E isso faz com que a filha não queira mais conviver, porque a filha vai ficando tímida. E a longo prazo, meus amigos, isso é muito perigoso, porque a criança vai perdendo a espontaneidade. Vocês já devem ter atendido processos em que eu atendo diariamente situações assim, em que eu ouço relatos assim, olha, dos pais. Doutor, a minha filha antes, ela gostava de tirar foto comigo, né? Agora ela não quer mais tirar foto. Agora, quando eu pego um celular, que eu vou tirar uma foto assim, aleatória, numa festa de família, num churrasco, num evento com os primos, não para fazer a prova, uma foto de boa fé, uma foto para registrar o momento, né? Uma foto que seria natural, sem nenhum problema de superexposição até aqui, que faz parte da vida, a gente querer registrar esses momentos com os filhos, né? Mas o filho que está inserido num ambiente onde as fotos são usadas dentro de processo judicial e ele vem a saber que aquilo está sendo objeto de debate contra, na verdade, não falando dele, mas para um pai atacar o outro, ele se ressente e ele modifica o comportamento, ele vai ficando introspectivo e ele não quer mais fazer retrato, não quer mais fazer foto. Tem criança que tapa o olho, tem criança que vira de costas, tem criança que pega o celular do pai e joga longe, ou da mãe, joga longe, não quer, de jeito nenhum. Olha, as pessoas são assim, Cristiano, muito enlouquecidas, muito. E é isso que me chama mais atenção em relação a essa superexposição. É uma superexposição associada a uma cegueira dos adultos que querem fazer a prova. Outro caso concreto que eu atendi, vocês vão ficar barbarizados porque eu fiquei também, a história de uma avó, era uma briga entre pai e mãe disputando guarda dos filhos.
E do lado do pai era ele e a avó paterna, como requerentes. E a causa de pedido desse processo era que as crianças estariam supostamente sendo maltratadas pela mãe, que deixava eles sozinhos em casa. Eram duas crianças gêmeas de 6 anos de idade. Um casal, né? Um menino e uma menina. E que a mãe tinha arrumado um namorado e que a partir desse momento em que a mãe arrumou um namorado, ela passou a se desligar dos filhos. Ela passou a não mais cuidar com atenção, com zelo, né? Essa era a tese da avó e do pai. Eu entrevistei a mãe, achei ela muito interessada, ela levou os caderninhos do colégio, a agenda escolar, fazendo a prova de que ela sabia de toda a vida escolar dos filhos, que ela sempre acompanhava, levou uma pastinha cheia das receitas dos pediatras das crianças, do homeopata, fazendo a prova de que ela sempre acompanhou a vida médica dos filhos, sempre levou a médico, acompanhava tudo bem. E eu achei assim, o discurso dela muito preocupado. A gente entrevista muita gente, né, gente? Esse ano eu estou completando, no mês de maio, um quarto de século. Olha que coisa pesada. Um quarto de século de tribunal. A minha vida está quase lá dentro, praticamente. Comecei com 15 anos de idade ali, né? Então, são muitos os casos, são muitas histórias, né, que a gente atende diariamente. E são coisas assim que eu queria ser como o Sartre. Vou abrir e fechar um parênteses. Eu aprendi na faculdade de psicologia, eu tenho uma frase do Sartre que fala assim: nada de humano me surpreende. E isso era para mim, virou para mim um norte profissional. Aceitar o ser humano na sua condição humana, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. E nós, psicólogos, temos que ter esse olhar sempre de compaixão com as dores, com as questões, porque as pessoas têm dificuldades, nós temos dificuldades, e nós estamos ali não para julgar, mas para acolher, para entender, compreender, principalmente isso, e orientar, né? Principalmente isso. Mas eu vou dizer para vocês que eu não conseguia colocar o Sartre em prática, sabe? Porque, na verdade, eu ainda me surpreendo. Diariamente eu me surpreendo com a maldade. Diariamente eu me surpreendo com a criatividade das pessoas quando elas querem atingir o outro na maldade. A que ponto chega essa maldade? Então, chega a um ponto de uma cegueira absoluta do bem-estar dos filhos. Os pais, eles quando querem fazer coisas um contra o outro, né? O pai, ou mãe, o avó, o tio, enfim, quem está num processo, eles perdem o bom senso absolutamente e eles extrapolam essa esfera dos filhos e eles esquecem que tem a criança, fica aqui embaixo e eles se atacam pessoalmente. Eu acho que, desculpa interromper, eu acho que é muito mais uma disputa de egos, eu sempre falo isso. É muito mais uma disputa de egos do que uma disputa pelo bem-estar da criança. Sim. A gente sempre tem alguém com ego totalmente, ou um casal com ego totalmente adoecido, Sim. que já não enxerga mais um filho como um ser humano, como alguém a ser protegido, mas enxerga aquela necessidade de sair vitorioso, de ter o prêmio, né? O troféu é o filho. Então, em determinado momento, os dois ficam adoecidos. A percepção que eu tenho é que durante esse embate, até quem não estava adoecido entra na energia do outro. E aí a gente começa a trabalhar com duas pessoas enfurecidas. E se o advogado não entra naquela frequência, ele já começa a falar assim: você não está me defendendo, você não está trabalhando para mim. Eles querem que você entre na frequência do ódio. É um negócio meio absurdo. Na frequência de dar razão a eles o tempo todo, né? Justo. Fica uma guerra realmente de quem tem razão. E o grande troféu, não é o filho, o grande troféu é ter a justiça chancelar aquilo que ele fez. E eu vejo isso, Cristiano, como uma dificuldade na separação, porque as pessoas elas querem, na verdade, que a justiça chancele os seus atos. Elas querem não ter a culpa. É uma discussão de quem está com a culpa. Então, pega a culpa, joga no colo do outro, e o outro pega a culpa, joga de volta para você. E fica esse jogo da culpa. Porque, no final das contas, tudo que você pretende é provar de que aquilo que está acontecendo não tem nada a ver com você. É culpa exclusiva do outro. Então, é uma necessidade que as pessoas têm de não se implicar
naquilo que está acontecendo, né? E muitas vezes de querer provar que o outro é ruim, que o outro é mau, para talvez encobrir questões da sua própria responsabilidade que está ali, mas que você não quer enfrentar, você não quer olhar. É uma atitude infantil, muitas vezes, né, que se reflete dentro do processo. De aquela pessoa não querer se responsabilizar por nada que acontece naquele fim de casamento, naquele filho que está daquele jeito, né? E eu sempre procuro sensibilizar os pais para isso, de que se o filho está daquele jeito, é claro que você vai argumentar dentro de um processo judicial as razões para que aquilo está acontecendo. Mas assuma a sua responsabilidade nisso aí, porque tem uma responsabilidade de todos. Seja você da forma como vai escrever, da forma como você vai se posicionar na audiência, da forma como você vai se posicionar em face do próprio filho, se você vai usar o seu filho para mandar recado, ou se você vai usar o seu filho para te criticar, ou se você vai usar o seu filho para chantagear aquele outro. Eu fiz uma retomada, eu vou voltar ao caso que eu estava contando, mas me lembrei disso agora. Eu fiz uma retomada de convivência outro dia, e aí as crianças estavam muitos meses sem ver o pai, 2 adolescentes, assim, 10, 12 anos mais ou menos. Eles não queriam conviver com o pai de jeito nenhum, porque o pai arrumou uma namorada, casou de novo, e foi morar num lugar, e eles não queriam conhecer a namorada, nem conhecer essa casa nova do pai, nem nada disso. E era uma alienação parental claríssima, mas eu queria entender isso melhor. Chamei os filhos, conversei com eles e falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar os filhos para passear. Você vai passear com seus filhos no final de semana, eles vão passear com seu pai. E vem aqui na semana que vem me contar como é que foi. Vocês não querem ir para casa dele por enquanto? Ok, mas conviver com ele, ele é pai de vocês. Vocês vão ter que conviver. E em seguida com a namorada dele, com a atual esposa, porque o seu pai se separou da sua mãe, não vão mais voltar. Vocês têm que aceitar isso, vocês não podem querer impor uma realidade. Ah, a gente não aceita. Olha, né, não são vocês que têm que fazer isso, é o pai de vocês. E ele vai saber o momento adequado de apresentar ela para vocês. Sejam educados, queiram conviver, dei lá minhas orientações, enfim. E o que aconteceu foi, os meninos saíram para passear com o pai no shopping. Na semana seguinte voltaram. Aí eu chamei a mãe para entrar, antes de ouvir as crianças. E aí, como é que foi o passeio? A mãe, doutora, eles vão te contar que foi péssimo. Eu falei, é mesmo? Não foi legal? Eles queriam, eles que escolheram o lugar, eles iam lanchar no McDonald's de um shopping tal, e depois eles iam ao cinema. Eles é que escolheram o passeio. Não, foi péssimo, pergunta para eles. Aí eu chamei as crianças, aí eles começaram a reclamar. Foi horrível. A gente pediu um tênis, ele não deu. A minha irmã pediu uma calça jeans, ele não deu. Eu falei com ele que eu precisava de uma mochila nova, ele também não deu. Aí começaram a fazer queixas de que o pai não tinha dado os presentes que eles tinham pedido. E por isso o passeio no shopping não foi bom. Aí eu chamei o pai para entrar junto com os filhos. E é isso, eu falando, me conta aí, como é que foi o passeio? Doutora, teria sido ótimo se não fosse o dever de casa que a mãe deu para eles. A mãe deu para eles um dever de casa, que é fazer pedidos para mim. De pedir coisas, e eu dizia não, mas não é porque eu não posso dar um tênis, porque eu não posso dar uma calça jeans, porque eu não posso dar uma mochila. É porque eu não vou aceitar essa imposição de eles me botarem uma faca no pescoço de que quando eu sair eu tenho que dar presente. Eu pago a pensão, claro que se minha filha chegar e dizer, pai, estou precisando de um tênis, estou precisando de uma calça jeans, eu darei com a maior alegria, mas eu não vou suportar 2 adolescentes de 10, 12 anos pirralhos me dando ordem de que eu tenho que dar os presentes, porque eu vi aquilo como uma ordem deles, e o tom deles era de autoritarismo, né? Eu achei excelente a atitude do pai, conversei com as crianças sobre isso, e é exatamente isso, assim, né, que a gente percebe, que os filhos passam a ser esse dever de casa que os pais dão para eles, né, muitas vezes. Mas eu queria voltar a um ponto que eu estava contando uma história para vocês, que me chocou muito nessa questão de superexposição. Essa briga da avó com a ex-nora. Ela acusou o namorado da ex-nora de abusar sexualmente dos netos. E vocês não vão acreditar o que ela fez para fazer a prova de que teria havido abuso. As crianças foram para a delegacia, fizeram exame de corpo de delito negativo, foram lá para o médico legista, conversaram com eles, tinha um relatório do legista. E as crianças... Fiz a entrevista conjunta das crianças com a mãe, maravilhoso momento, as crianças interagiram super bem com a mãe, ficaram bem, sentaram no colo, brincaram. Chamei o namorado da mãe, que também frequentava a casa da mãe e era o suposto agressor.
As crianças interagiram positivamente, brincaram, sentaram no colo, fizeram planos para quando voltasse a se encontrar. Não vi ali nenhum tipo de constrangimento. Comecei a trabalhar com a ideia de alienação parental que essa avó estava inventando ou estava mesmo induzindo. Os meninos não falavam em nenhum momento em abuso, tá? Nenhum momento. Nem que a mãe tocou, nem que o padrasto tocou, nada. Era uma fala que não vinha deles de nenhuma forma. E aí, quando eu fui conversar com essa avó novamente, chamei ela pela segunda vez e falei, olha, eu fiz a entrevista deles com a mãe, com o padrasto, achei que a relação deles é muito boa, satisfatória, interação positiva, eles são receptivos ao beijo e abraço, eles ficam à vontade com eles na sala, ficamos quase 1 hora na sala de brinquedos, e a interação foi muito satisfatória. Por que a senhora acha que teve esse abuso? Doutora, eu não acho, eu tenho certeza. Eu, inclusive, diariamente examino o anozinho deles. Eu falei, o que a senhora faz? Eu examino o anozinho. E eu tiro fotos. Se a senhora quiser, eu tenho fotos. Olha, Cristiano e Lilian. Eu vou dizer uma coisa para vocês. 8h31 e eu vou falar uma coisa para vocês. Olha que ponto que chegamos. Uma avó fotografar o ânus dos netos. Toda noite ela colocava os netos em posição de 90 graus, abaixava o pijama, abria as nádegas, fazia foto e pegava uma pá para vasculhar se tinha vestígio de alguma coisa. Todos os dias. E ela tinha um álbum de fotografias daquele orifício anal aberto assim, das crianças. E aí eu me deparei com aquilo, eu fiquei em estado de choque. Eu falei... Detalhe, as fotos, ela falou assim, eu estou com as fotos aqui porque eu vou agora saindo daqui, passar na Defensoria Pública e vou entregar para o meu defensor que eu quero que ele junte. Eu falei, mas o que a senhora está vendo nessas fotos? A senhora não está vendo que eles estão com um buraco, doutora? Isso aí não é um ânus de criança normal, eles estão com essa coisa aberta, que essa coisa está aberta demais, que tem alguma coisa que está sendo introduzida aí. Eu falei, olha... A senhora fotografou isso diariamente? A senhora examina seus netos diariamente? Sim, sim. Falei, mas por que a senhora está fazendo isso? Eles não estão nem convivendo com a mãe, com o padrasto e com o namorado da mãe? Quem é que estaria, então, abusando? Ah, doutora, não sei. Esse mundo está muito doido. Se não foi a mãe ou o namorado, foi alguém. Porque, na verdade, tem alguém que está tocando nos meus netos. Porque eles estão agressivos, estão agitados, estão ansiosos, eles não estão normais. Estou dando até um remedinho para dormir. Falei, a senhora está dando remédio para dormir com o psiquiatra indicou para a senhora? Medicamento? Não, eu dou por minha conta umas gotinhas de Dormonide. Gente, eu fiquei aterrorizada. Aterrorizada. O grau da loucura. O grau da loucura. E ela juntou. Aí, bom, eu fiz laudo dizendo que era uma alienação parental, que era uma avó com uma fixação na ideia de abuso, que eu não sei exatamente a causa dessa fixação, pode ser que ela tenha sofrido abuso, pode ser que seja uma necessidade de punir essa mãe, onde ela fica cega e ela une todas as forças e todos os argumentos e não se importa. Pode ser várias hipóteses que ali não teria como fazer a prova da causa de por que a avó fazia isso, mas o fato era que fotografar o ânus das crianças dentro do processo sem parar, um monte de fotos dos ânus, gente, da genitália das crianças. Isso é uma coisa terrível. Tem processos em que a maior parte dos processos são a genitália das crianças. A genitália é hiperemiada. Aí fotografa a vagina da filha, que é uma vagininha pequenininha, né? Uma criança de 3, 4 anos. Aumenta a foto, bota no tamanho da folha. A hiperemia, não sei se vocês sabem, o sinônimo de hiperemia é um termo que os médicos legistas utilizam, significa vermelhidão e inchaço, né? O órgão hiperemiado é um órgão que está inchado e vermelho. Então, pode ser, por exemplo, a glande que está hiperemiada, porque pode ter esfregado na sunga, ou o menino foi pular de uma cachoeira, na hora que ele desceu, ele ralou ali a glande na pedra e causou uma hiperemia, não necessariamente por abuso, por acidente ou por qualquer tipo de movimento que a criança possa fazer. Uma criança que fica sentada na beira do sofá assistindo televisão muito tempo, pode ter uma hiperemia vaginal. Uma criança que anda de bicicleta, qualquer toque na região genital por muito tempo, que gera calor, pode gerar inchaço e vermelhidão, tá? Então, a causa da hiperemia tem que ser analisada com muito cuidado. E o que as pessoas ficam enlouquecidas no processo judicial? Querendo achar um problema, né? Então, elas ficam vasculhando o filho. Tem gente que tira a roupa, eu já atendi processo assim,
que as crianças foram antes de ser entregues na casa da mãe, o pai, que estava sendo acusado de maus tratos, estava se sentindo muito injustiçado por essa acusação, ele passou a fazer o seguinte, ele passou a despir os filhos na calçada, Nossa. todo domingo, 7 horas da noite, e fotografar, e filmar. No meio da calçada, antes de entrar no prédio para entregar para a mãe. As câmeras do prédio filmando, todo mundo passando na rua vendo, as crianças de 4, 5 anos. E aí, aquele monte de fotos das crianças peladinhas assim na calçada. E eu perguntei para ele, mas o que o senhor pretende fazer com isso, doutora? Estou fotografando, sim. Quero que fique bem registrado, porque ela está me acusando de maus tratos. Toda hora vem um e-mail dela dizendo que meu filho chega com arranhão, que minha filha chega com vermelhidão, que minha filha chega com roxo na perna. Então, todo dia antes de entregar, foi orientação do meu advogado que eu passasse a fotografar. E eu fotografo na porta de casa, para não ter argumento de que foi no trajeto para lá, de que a partir dali foi tudo com ela. Para dizer que meus filhos estão entregues sãos e salvos. E olha que nível que chegamos, de loucura. Essa superexposição que eles não estão vendo que as crianças são 2 crianças pequenas, que tem pessoas passando na rua. E o que uma criança vai entender do pai tirar a roupa dela e fotografar ela? De como essa criança vai processar essa nudez? Como que essa criança vai processar essa questão da intimidade, né? Tem pai e mãe que abrem os órgãos genitais assim, para tirar a foto como se fosse uma coisa normal, como se o filho fosse um objeto. Eu tenho aqui uma bonequinha, né? Então ele abre a perninha assim, como se fosse, deita a criança na cama, vira uma criança assim, o bumbum para cima e fotografa um monte de fotos. E como que a criança processa isso, gente? Me expliquem vocês. Doutor, O que essa criança terá de crença no futuro? te interrompendo mais uma vez aqui. Nós temos um problema aqui em Goiás na concessão de uma medida. Uma liminar. A gente tentar aí uma inversão de guarda provisória, alguma coisa assim, para preservar uma criança. E aí o juiz diz, não, às vezes as provas são insuficientes. Eu vou ser sincero, sim, meu pensamento, talvez eu esteja totalmente errado. Eu acho que o advogado, ele não tem gabarito suficiente, por isso que nós precisamos dessa parceria com os psicólogos para definir se aquilo é suficiente ou não. Mas aí eu passo para uma psicóloga, eu junto material tal, e entrego para o juiz. Aí o juiz ele faz a análise sozinho desse primeiro momento. Ele não passa para a psicóloga. Só que até chegar na perícia, já passou 1 ano, 2 anos. Aí são 1 ano, 2 anos dessa criança sendo submetida a todo que é tipo de esparrela, aquela situação horrorosa. Quando eu consigo reverter isso daí, eu já não tenho uma criança, eu tenho uma pessoa adoecida. Sim. Então, quando eu consigo inverter a situação, a mãe ou o pai que vai receber essa criança já não tem mais aquele filho que ele estava brigando. Sim, já é uma outra criança. Então, assim, o que eu penso a respeito disso? Eu queria ver se você concorda. Eu acho que nessa decisão inicial já deveria ter a análise do perito, do psicólogo. Eu acho que, de cara, essa decisão já deveria passar por uma entrevista com um psicólogo, sabe? Antes dessa concessão, dessa liminar. Mas vai atrasar o processo. Mas eu prefiro que atrase em 3, 4 meses do que 2 anos. Ter uma negativa agora e o processo vai rolar daqui 2 anos. Sim. Eu queria ver sua opinião. Se você acha que todas essas decisões que dizem respeito a essa análise deveriam passar ou não para um psicólogo. Sim. Olha, Cristiano, vamos pensar em termos ideais e em termos reais. Em termos ideais, sim. Seria muito bom que os tribunais pudessem ter psicólogos para que toda e qualquer demanda envolvendo uma questão de violência contra a criança, onde houvesse o risco de uma suspensão de convivência, fosse intermediada pelo olhar de um profissional que logo no início, logo após a contestação, né, ele pudesse entrevistar, avaliar e fazer um relatório mínimo, uma análise ainda superficial, mas mínima, que pudesse orientar esse juiz na condução. Eu acho que isso seria muito importante. Na prática, meu amigo, eu vou te dizer o seguinte, as demandas de vara de família têm crescido absurdamente.
aqui no Rio de Janeiro, nós temos um setor na capital, onde eu trabalho, são 5 psicólogos para atender 10 juízes de família, 20 juízes de órfãos, e 3 profissionais desses 5, incluindo eu, estamos também trabalhando no depoimento especial de crianças e adolescentes nas varas criminais. Então, a gente faz de tudo um pouco, é meio que jogar nos 30, sabe? E aí, essa carência que existe de profissionais é alta. Para você ter uma ideia, aqui no Rio nós somos 265 profissionais concursados em todo o estado. Você pode dizer assim, nossa, mas é muito, porque no Rio Grande do Sul tem 17. Falei com o Conrado semana passada. O Rio Grande do Sul, que é um tribunal moderno, que é um tribunal de vanguarda, tem apenas 17 profissionais concursados. No Rio de Janeiro tem 265. Porém, a extensão territorial do estado do Rio é muito maior, né? E é muito mais populoso o estado. Então, os 265 não dão conta. A gente não dá conta mesmo. E aí, eu acho que o juiz precisa de criar alternativas. Eu vejo que a criatividade do juiz nessa hora é muito importante. Eu acho que, assim, é possível que o juiz tenha um psicólogo de confiança dele, que ele faça uma parceria com alguém de confiança dele, que se proponha a ser voluntário, não seja do quadro, que possa fazer um trabalho voluntário de avaliar crianças em audiência. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria utilizar a audiência do artigo 699 do Código de Processo Civil. A audiência do 699 está prevista no capítulo das ações de família. Foi uma audiência que ela foi nascida, esse artigo nasceu aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Magistratura, na época quando o Código de Processo Civil estava sendo reformulado. Nós convidamos o professor Fred Didier, que era um dos autores do anteprojeto, e criamos esse enunciado e que virou um artigo do Código. Nas ações que envolvam abuso ou alienação parental, o juiz deverá se valer do auxílio de um especialista em audiência. Aí eu te digo que talvez se aplicasse o 699. Não é uma perícia, não é uma prova pericial, mas é um auxílio rápido. Suporte técnico. Hã? É um suporte técnico. Um suporte técnico em audiência para que ele, juiz, faça a entrevista. É ele que preside a audiência, é ele que faz as perguntas, mas ele tem do lado um expert. Terminada essa conversa que ele tem com a criança e com o adolescente, a criança sai da sala e há um bate-papo ali, juiz, promotor e psicólogo. Entende? Aí a gente conversa, olha, tá com cara de ser mentira, tá com cara de ser alienação parental, tá com cara de ser induzimento. Faz o seguinte, excelência, fixa um convívio mínimo e manda para mim, que eu vou fiscalizar de 15 em 15 dias para a psicóloga do juízo. Não é perícia. Nós estamos esgotando essa prova, nós estamos evitando que piore a situação quando se poderia a decisão ser um afastamento. Mantém-se o convívio, mas de forma segura. Porque vai ter um profissional que vai acompanhar a criança, ao mesmo tempo que vai orientar essa família, e que esse convívio não será suspenso. É isso que nós temos que brigar, na minha opinião. É para que, em hipótese nenhuma, se suspenda o convívio, apenas em hipóteses excepcionais. A suspensão de convívio, Cristiane, eu vejo como sendo um dos maiores desafios do Poder Judiciário. Por quê? Porque é uma coisa incerta e não sabida. Não se sabe por quanto tempo ficará suspenso esse convívio, não se sabe exatamente a causa, porque a criança, quando recusa, pode ser por vários motivos que ela está recusando, até mesmo para evitar briga entre os pais, para evitar ser fotografada, voltando aqui para o nosso tema, os filhos do Scooby, os filhos da Piovani. O Scooby vai buscar e pode ser que no final de semana que vem eles não queiram ir. Ah, eles não vão porque não gostam do pai, porque a Piovani faz alienação parental? Não sei. Uma das hipóteses é que eles não querem ficar sendo fotografados e filmados. E tudo que acontece na casa de um e de outro é isso. Então, eles se negam. Eles já têm uma certa autodeterminação. Então, a causa da recusa pode ser multifatorial. E se o juiz tem alguém que ajude ele a entender isso do ponto de vista técnico, ele não vai suspender, ele vai obrigar que conviva. Não, tem que conviver, estabelece as regras. Ó, proibido fotografar e filmar. É obrigação de não fazer. O juiz pode fixar medidas que sejam protetivas para as crianças, incluindo a obrigação de não fazer. Que os pais se abstenham de filmar e fotografar os filhos durante o tempo de convívio. É uma das possibilidades de proteger essa superexposição.
Quer dizer, a superexposição já aconteceu, né? Mas para não piorar, para evitar que as crianças vão ficando cada vez mais constrangidas, o juiz fixa, ele faz uma advertência e consta em ata. Advirto para a superexposição das crianças. Isso está fundamentado no artigo 129 do Estatuto da Criança. O rol do artigo 129 é um rol exemplificativo. Ele não é exaustivo. E o juiz pode usar a criatividade dele. Então, ele pode determinar qualquer medida que, sob a ótica do desenvolvimento infantil, seja útil para proteger aquela criança que está em formação. E ele pode obrigar que se abstenha de fotografar e filmar enquanto estiver no convívio. E que eles farão a prova de outra forma. Vai ter a prova técnica, pericial lá na frente, feito por um profissional, né, psicólogo, que é a prova que nós fazemos, são as perícias. Mas por hora eu não quero foto, não. Já está cheio de foto esse processo, já tenho o suficiente aqui. Não vou suspender convivência, vou determinar que conviva e que venha aqui de 15 em 15 dias para conversar com a psicóloga, para ver como é que estão as coisas. E nós fazemos esse acompanhamento. Não é uma perícia para fazer a prova do que está acontecendo. Isso tem um caráter de acompanhamento psicológico, que é uma das funções dos psicólogos dos tribunais. Que, aliás, é o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer não é perícia, não é constatar o que está acontecendo. O que eu mais gosto é a orientação mesmo da família. É conversar com esses pais, é sensibilizá-los para que eles possam se dar conta daquilo que eles vêm fazendo e que podem prejudicar a vida dos filhos. É uma intervenção mesmo, sabe? De mudança de atitude, de mudança de pensamento. Não é terapia. A terapia é feita fora do tribunal, cada um faz a sua. Mas é um trabalho de orientação. Isso é muito importante, Cristiano. Isso é muito importante. E eu vejo que os advogados como você, como a Lília, né, que são preocupados com essas questões, isso deve dar uma angústia, gente, em todo mundo. Porque em nós profissionais dá muita angústia, né? Mas a gente mais ou menos maneja porque entende um pouco mais da ótica assim, da causa e origem das coisas. Mas eu fico pensando a impotência do advogado. O grau de desespero do advogado, que vê o seu cliente sem conviver com o filho e aquele juiz que já formou uma ideia, porque isso é perigosíssimo também, né? Uma foto ou um vídeo, quando vai para o processo, ele tem um poder de impacto muito alto para o julgador, né? Às vezes, se vê uma criança com uma marca na perna de roxo, como eu já vi aqui muitos casos em vara de família, a criança aparece com um roxo na perna. E ela, na delegacia, caso concreto, o menino de 11 anos apareceu com um roxo na perna, um hematoma, e na delegacia ele disse que levou um chute do pai. E ele morava com o pai. A guarda já tinha sido investida para o pai, porque 2 anos atrás, lá atrás, ficou provado que a mãe fazia uma alienação parental gravíssima, acusou o pai de abuso, a juíza inverteu a guarda para o pai, o filho passou a morar com o pai desde 8 anos de idade. E era apaixonado por esse pai. Tinha uma ótima relação, os dois eram flamenguistas doentes, eu assistia os jogos do Flamengo juntos, foram na final do Peru, enfim, menino louco pelo pai. Mas o menino foi passar as férias na casa da mãe, quando ele chegou na casa da mãe, a mãe falou, o que é isso roxo aí na sua perna? E ele falou, caí no futebol, sei lá o quê. E a mãe insistiu, não, isso aí conta a verdade, conta a verdade, conta a verdade. Pressionou tanto que o filho falou, meu pai me chutou. E isso é um dos efeitos da alienação parental, tá? A criança, ela tá tão pressionada pelo outro, que para se livrar da pressão que aquele alienador faz, ela fala qualquer coisa, ela mente, inclusive. Porque a criança não tem noção da repercussão da fala dela. Esse menino de 11 anos de idade não sabia que se ele acusasse o pai de ter batido nele, o pai podia até ser preso. O pai respondeu um processo de lesão corporal, o pai foi impedido de conviver com ele, o convívio foi suspenso automaticamente. Ou seja, ele não entende do desdobramento. E por isso ele fala qualquer coisa que quem está obrigando ele a falar que ele fale. Por isso que eu sempre escrevo aqui, ó. Tá aqui. A criança mente, a criança inventa, a criança distorce, a criança não tem compromisso com a realidade dos fatos. E por isso é tão perigoso as decisões baseadas apenas no relato da criança. Porque é isso que nós estamos vendo hoje, a criança decidindo os processos, né? Os juízes não vão a fundo em muitas questões que deveriam, baseiam-se apenas nesse relato. E aí eu acho que a decisão fica muito míope, porque tem muitas causas por detrás disso.
E por isso que eu entendo a sua fala de ter um psicólogo logo no início. Nesse caso do menino de 11 anos, o pai foi afastado, o pai estava respondendo um processo de lesão corporal. Nesse meio tempo, o pai teve um infarto, de tão estressado que estava e angustiado e tudo, tomando tarja preta, foi para psiquiatra, quase morrendo do coração. E quando o menino foi conversar comigo, eu meio que dei uma pressionada nele. Eu falei, mas escuta aqui, seu processo voltou. Eu tinha entrevistado ele lá atrás, há 4 anos atrás. O vínculo com o seu pai era ótimo, tanto que a juíza inverteu, você foi morar com o seu pai, tem várias fotos aqui, o seu pai me contou que vocês vão ao futebol, me conta do futebol, aí ele me contou, ele adorava, ele tinha loucura pelo pai. Até que ele começou a botar a mão na cabecinha ele. Ai, Glícia, muita pressão, muita pressão, muita pressão na minha cabeça. Eu falei, mas que pressão é essa, cara? Me deixa te ajudar, o que está acontecendo? Me conta aqui, o que está rolando? Aí ele falou, o que está acontecendo é que se eu falar para minha mãe que eu caí no futebol, ela não acredita. A minha mãe só acredita quando eu falo que é alguma coisa de ruim que meu pai fez. Então eu falei que meu pai me bateu para me livrar da minha mãe. Eu falei, escuta aqui, você tem noção do que acontece quando você fala para sua mãe que seu pai te bateu? E aí, já tinha se passado quase 1 ano desse menino sem conviver com o pai, convivendo com essa mãe alienadora. Ele já estava ficando meio perturbado, garoto de olheira, caiu o rendimento dele escolar, agitadíssimo. Ele começou a raspar a sobrancelha. Ele já estava dando sinais de sofrimento, assim, de ansiedade, sabe? Ele conversava comigo, girava na cadeira, rodava na cadeira. Ele era outra criança, diferente daquele menino que eu vi lá atrás. E aí eu digo para você, esse perigo de uma decisão que não é rápida, baseada no óbvio. Por que o óbvio? Em sede de audiência, a juíza ouviu esse garoto e ele falou que o pai chutou. E aí suspende-se automaticamente. Ué, será que não tem que fazer uma prova mínima para poder investigar isso melhor? Porque, como você bem falou, até que chegue na fase de perícia já se passou 1 ano. E a convivência está suspensa. Olha o risco da perda de vínculo entre esse pai e esse filho. Olha as consequências para a vida prática dessas famílias. O pai acusado de lesão corporal, um pai que era um pai queridíssimo, inclusive no tribunal ele é advogado, todo mundo conhece ele andava pelos corredores do fórum com vergonha de olhar para os colegas, porque o que os colegas estão pensando dele? Entende? São tantos danos que uma decisão pode gerar para uma família, uma decisão equivocada. E aí nós precisamos mesmo de cuidar, né, Lilian e Cristiano? Eu acho que o nosso papel de poder chamar a atenção, fazer isso aqui que nós estamos fazendo, chamando a atenção para o cuidado que precisa se ter numa decisão que envolva a criança, em processo que envolve pessoas vulneráveis, que não respondem por si, é muito grande, é muito alto. Eu só queria que não deixasse a impressão de que eu estou dizendo, então, que não é para juntar foto e vídeo em processo. Eu quero que fique bem claro. Não, tá? ficou muito claro, porque muito claro. parece que a Glícia é contra juntar Não. foto e vídeo. Não, eu não sou contra. Eu sou contra a esse excesso, a essa falta de razoabilidade. Porque você fazer a prova do vínculo que você tem com seu filho, é claro que isso é necessário, né? Então você vai juntar a foto do seu filho em um momento da família, coloca um linkzinho curto de um vídeo que seu filho está na festinha do colégio, você está lá do ladinho dele. Você só Coloque lá pode transformar a vida do seu filho no estúdio fotográfico, né? Só não pode fazer essa coisa assim excessiva, né, gente? O filho Justo. não é brincar de artista dentro do processo, né? Justo. É isso. Doutora, nós temos 7 minutos. Eu vou passar a palavra para a Lília falar o que ela tiver interesse e quero deixar uma pergunta final. Pergunta não. Eu quero te pedir uma dica de ouro para os colegas advogados, que vai ficar salvo para eles poderem guardar essa dica de ouro. Então, Lília, fala aí o que você quer falar, solta, que você ficou muito caladinha, e depois a gente passa a palavra para a doutora Glícia encerrar, dando uma dica de ouro para a advocacia. Igual você, eu quis aproveitar também esse momento. Vou falar brevemente para a doutora poder ainda apresentar para nós as últimas considerações. Eu acho, nós percebemos, desde o momento que nós atendemos o cliente,
que a principal reclamação é justamente os clientes que têm filhos que estão passando por processo de divórcio, essa questão da superexposição. Seja pela questão da exaltação da imagem do pai, é aquele hashtag amo ser pai, que aí ele passa a tirar fotos na praça, tudo, e igual a doutora falou, isso incomoda, sai da habitualidade do que a criança estava acostumada, uma forçação de barra, né, para mostrar que ele é o pai ou a mãe perfeita, né, e aí passa do limite do razoável. E aí, para nós pensarmos que a principal reclamação dos clientes, que a gente percebe a criança ou adolescente, eu já tive situações em que a cliente relatou, falou bem assim, doutora, a minha filha, ela não apresentou, ela sempre apresentava um vídeo me homenageando, mas aí ela não apresentou porque ela falou que o pai comparava os vídeos que ela fazia na época, ia homenageá-lo, com o que usava para me homenagear. Quer dizer, limita a criança porque ele quer se apresentar, ou ela quer se apresentar maior, né? Deixando a criança aí como objeto. Ou então, essa situação que é ainda mais grave, mais evidente que a gente vê, utilizando a criança como ferramenta, né, para essa vingança. E aí a primeira posição que eu tomo, até porque a gente já sabe desse desgaste, dessa morosidade do judiciário, até por ter poucos profissionais, é o quê? Tentar, no primeiro momento, conversar com o colega que está representando a outra parte. E é isso que nós temos que pensar, porque muitas vezes eu falo para o colega, eu falei assim, daqui a alguns meses ou alguns anos, nós vamos sair desse processo. E como nós vamos ter deixado os nossos clientes? Porque eles vão conviver para o resto da vida, por conta dos filhos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quanto à emoção do nosso cliente neste aspecto. No mais, nós temos que fazer o devido encaminhamento, certo? Temos que demonstrar a importância tanto para o nosso cliente que está sofrendo com alienação parental, quanto o agente causador. Sim. E proteger as nossas crianças. Olha só, sim, ao vivo acontecem pequenos acidentes. Então, era essa a observação que os nossos juízes, né, o Poder Judiciário e nós, advogados, possamos estudar um pouco mais sobre o tema, para não sermos impulsivos, mas também para não deixar situações como essas acontecer. Doutora, eu vou deixar o restante dos minutos para a senhora poder falar para mim. A doutora Glícia é tão fraca que até o doutor Rafael Calmon entrou aqui para poder elogiar. Eu vi. Rafa, querido. Ele criou esse meme, você sabe, né, Cristiano? Glícia Reina. E aí... hoje eu estou usando uma calça curta e apertada igual a dele. Não, e aí onde eu vou, o pessoal me conta Glícia Reina, que Rafael começou com isso, esse meme pegou. Eu falei, agora você vai ser responsável por isso. Querido. Então vamos lá, doutora, dá uma dica de ouro pra gente, para os advogados. Dica de ouro em se tratando de sharing, superexposição dos filhos. A dica de ouro para o advogado de família, ser o primeiro filtro. Quando o cliente já chegar com aquele bolo de foto, aquele bolo de coisa que ele quer mostrar, vocês, opa, pera lá. Vamos triar aqui. Eu quero que você me traga um papel ofício, que você coloque no papel ofício 4 fotos aqui e um outro segundo papel ofício, mais 4 fotos aqui. Que vai restar demonstrado o seu vínculo com seu filho, coloca em cima data dos fatos e quem está na foto. Coloca a foto da criança com a família extensa, foto da criança com os amiguinhos, foto da criança com você. De preferência, aquelas fotos em que alguém, um terceiro, tirou de você, em que a criança está debruçada no seu colo de forma espontânea, sem ser foto bonita, mas que demonstre espontaneidade nesse abraço, nesse carinho. Então, filtra o pouco necessário, o suficiente para instruir o processo. E em relação a vídeo, 2 ou 3 vídeos curtos que demonstrem que há vínculo. Que você estava lá naquele evento que o seu filho te abraçou, te beijou e falou, filho, papai, eu te amo. Falou, mamãe, eu te amo. Cria link, gente. Não coloca Google, sabe por quê? Porque às vezes o sistema do tribunal não abre. Nós lidamos com um processo de mais de 2.000 páginas e não conseguimos ver os vídeos. Não adianta botar drive. Você tem que criar um link
para que você coloque no processo para facilitar a vida do perito, do juiz e promotor. E dê título. Quando você for botar o link, você coloca vídeo que demonstra a criança na escola, no dia tal, demonstrando gestos de amor para o pai. Você já diz o que é aquilo ali. E você coloca o necessário, apenas o suficiente. Essa é a dica. Por quê? Porque ainda vai ter prova, ainda vai ter perícia, ainda vai ter audiência, vai ter a chance de seu cliente chegar na audiência com o scrapbook e mostrar para o juiz em mãos, mas que não vai ficar dentro do processo, só para formar o convencimento do juiz ali, aquela impressão pessoal que ele toma ali naquele momento, entenderam? O processo está só no início, não coloca esse monte de coisa não, porque isso é super expor. Exponha o suficiente para fazer a prova daquilo que você pretende. Lembrando que a criança é um sujeito, é uma pessoa, e vocês precisam ter essa responsabilidade. Se o seu cliente está maluquinho, está agitado, está nervoso, quer se vingar, quer ferrar o ex, quer ferrar a ex, é problema dele, não é do advogado. O advogado tem que abandonar o ego. O advogado tem que lutar pelo bem-estar das famílias. Ele tem que querer que aquela criança lá na frente seja uma boa pessoa, seja um bom sujeito. E ele tem que se orgulhar de ter ajudado o filho de um cliente. Ele não tem que bater no peito e dizer que ganhou a ação, não. Ele tem que ter vontade de lutar pelas crianças, indefesas, no meio de pais enlouquecidos, adoecidos. E isso ele vai estar fazendo a função dele. Porque o cliente vai ter que pagar ele, perdendo ou vencendo o processo ao final, julgando improcedente ou não. Mas o que mais vai dar prazer, eu posso garantir isso a vocês, é a certeza de que nós podemos ajudar uma criança. De que nós podemos fazer o bem para uma criança que está em sofrimento. Isso não tem preço, gente. Isso nenhum Credit Card paga. Quando eu atendo uma criança, que a criança vem ao final me dá um abraço, ou às vezes é o final de uma audiência tensa, que a criança vem no final e ela fica aninhadinha comigo. Tem criança que fala assim, eu queria morar aqui. Não quer sair da sala de brinquedo. Ela se alinha a mim no final e ela fala, eu queria morar aqui. Eu falo, eu queria que você morasse aqui. A gente vai botar um colchonete aqui, você e um monte de outras crianças que vêm aqui. E aqui é o nosso mundo. Porque, na verdade, a saída ao tribunal para ela foi de alívio, porque ela foi escutada com amor, com carinho, na sua integralidade enquanto sujeito. Ela pôde falar tanto do pai quanto da mãe sem que eu usasse tudo que ela fala do pai e da mãe contra ela, porque a gente filtra, né? A gente não coloca nos laudos tudo que nós ouvimos. Nós colocamos, essa regra vale para o psicólogo também. Nós colocamos no laudo apenas o suficiente para o juiz entender a demanda. Entrou aqui o professor Alexandre Câmara, maravilhoso, meu mestre, que fez o prefácio desse livro aqui de perícias, desembargador aqui do Rio, querido. Então é isso, gente. Nós temos essa responsabilidade, esse compromisso com a sociedade, né? É um compromisso ético nosso, com as famílias, porque ser advogado de família não é qualquer coisa. Não é advogado de consumidor, não é de títulos de crédito, não é de nada disso. É de pessoas em formação. E então essa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade. Todos nós que trabalhamos com esse tema, né? Doutora, muito obrigado. Eu já vou deixar um convite aqui. Nós estamos preparando para a Semana de Combate à Alienação Parental, um evento. Já fica o convite, nós vamos falar isso no privado depois. Aí eu quero que a senhora participe junto com as suas colegas aqui de Goiás, do IBDFAN. Vou conversar com elas e vamos ver se a gente organiza um negócio bem legal. Vamos. Amei participar disso aqui. Geralmente eu sou muito falante, eu sou sanguíneo, mas hoje eu não vou falar nada. Eu quero só aprender. E eu ganhei uma aula, estou encantado. Mais uma vez, assim, estou sempre assistindo suas lives. E, como o doutor Rafael falou, né, Glícia reina. E reinou mais uma vez. Muito obrigado. Imagina, Cristiano. Fiquei muito feliz com o convite. Eu acompanho o trabalho de vocês também. Acompanho o trabalho aí da Eliane Pérez, da Marlene Padilha, da OAB de família, que é muito atuante, né? Eu vejo aí as lives que vocês fazem, os eventos. Me coloco à disposição para essa troca, porque eu gosto muito também desses momentos em que a gente pode trocar. Quero parabenizar pelo trabalho e dizer que eu fico muito gratificada quando eu bato um papo assim com advogados como vocês,
que tem essa preocupação, que tem esse cuidado, que tem visão de processo, que tem uma visão para além de ganhar e vencer, mas preocupados, né, em o que nós podemos fazer para ajudar. Além da questão jurídica, para além da questão jurídica, né? Para que caminho nós vamos? Buscando soluções, né? Se preocupando com isso. Então, isso é muito bacana da gente ver, né? Que o sistema tem muita gente boa. E vocês são pessoas, assim, que hoje estou conhecendo mais aqui de perto e muito feliz, Cristiano, de estar aqui. Muito obrigada. Gostei muito, muito de participar, tá? Muito obrigado. Obrigado, Lilian. Muito obrigado. Sempre bem-vinda. Agradeço No próximo muito. evento, participar mais com a gente aí na comissão. Sim, hoje eu fiquei também para ouvir, agradeço muito, é enriquecedor. E nós precisamos que os advogados que atuam na área de família, eles se preocupem mais em trabalhar em parceria com o psicólogo. Isso é de fundamental importância. E é igual eu falo, quando nós precisamos de uma avaliação, né, do psicólogo, é importante entender e trabalhar em conjunto, não é falar assim, vai lá e pede um laudo para o psicólogo do seu filho. Não é isso. Aí a gente tem que explicar para o cliente a diferença, porque nós não vamos ditar o seu trabalho. O seu trabalho ele vem contribuir com uma prova. Então eu preocupo muito em explicar isso para o cliente, que é uma parceria, mas que é uma prova que eu vou juntar e que eu não tenho esse conhecimento. Né? E não é diferente de uma consulta. Então, as pessoas precisam estudar um pouco mais, conhecer essa atuação da psicologia em prol da produção das provas, não, da apresentação da verdade, da elucidação dos fatos. Obrigada. Só uma colocaçãozinha rápida. Quando o psicólogo virar para você e falar seu cliente está errado, o advogado tem que ter a dignidade de não insistir no erro. O advogado, tendo a ciência de que ele foi ludibriado e de que aquilo tudo não é uma verdade, ele tem que trabalhar junto ao cliente dele para fazer o convencimento de que chega, acabou. Não é por aí, não é esse o caminho. Eu fiz isso essa semana. Deixei de ganhar dinheiro? Deixei de ganhar dinheiro, mas estou com a consciência tranquila. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Dinheiro a gente ganha depois. A gente ganha em vários momentos. O que a gente não pode é destruir vida de criança. Isso é fato. E o que você não paga é a sua paz, é a sua consciência. Justamente. Cristiano, isso é Justamente. importante. E você teve uma fala agora muito sábia quando você falou isso. O dinheiro não é tudo, gente, não é mesmo. A gente tem que pensar no que mais importa nesse trabalho. E você falou brilhantemente. Eu queria aqui fazer um convite rapidinho, pode ser? Bora. Queria comunicar a vocês que no dia 4, quarta-feira, dia 8, eu vou fazer uma live, 7 horas da noite, de lançamento de um aplicativo que se chamará Aplicativo Glícia Brasil, né? Esse aplicativo, ele vai ter lá laudos, pareceres, artigos, dicas, vídeos, mini-aulas. Vai ser um instrumento de auxílio para os advogados, para os psicólogos, dicas rápidas. Então, eu queria convidá-los para participar da live e para baixarem o aplicativo, né? Vai estar disponível de forma gratuita para baixar. Quarta-feira, 7 da noite. E vai ter comigo... Manda no privado que eu compartilho. Te mando sim. E vai ser um prazer ter vocês. E a gente continuar esse debate, enfim. E já dou meu aceite para esse evento da alienação parental. Amém. Tá? Amém. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Eu gostei demais da audiência. Eu não fiz as perguntas hoje porque não dá para interromper. Já fiz interrupção demais. E até a próxima. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.